Vai ser uma palavra muito conhecida, o texto áureo da Bíblia. Quem sabe? O texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu gostaria de falar sobre o padrão de amor de Deus, né? A gente está vivendo uma época em que o mundo tem tentado nos mostrar o que é o amor. E a gente tem que voltar para Deus, que é o Criador do universo, né? O Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, para a gente entender o que é o amor. O padrão de amor é Deus. Fora de Deus não existe nenhum outro padrão de amor. Nada. Pode dizer, as pessoas podem dizer que é amor, mas não é o amor. É qualquer outra coisa menos o amor, porque o amor é Deus. E aqui vai dizer que Deus tanto nos amou, que Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, quando Ele nos amou, Ele demonstrou esse amor, nos dando o seu Filho. Agora eu pergunto para vocês, quem é Cristo? Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus são as suas ordenanças para serem vividas, obedecidas. Eu vou falar para nós como mães. Deus podia falar assim, eu te amei tanto que eu não vou deixar você nunca ter falta de nada. Porque mais ou menos é assim que a gente faz com os nossos filhos, né? Eu te amo tanto que eu nunca vou permitir que você tenha falta de nada. Em nenhum momento Deus falou, eu te amo tanto que eu vou te dar tudo isso que você quer. Deus está dizendo se você fizer a minha vontade, quer dizer, se você estiver em Cristo, né, em conformidade com Cristo, é te dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então, quer dizer, você só passa a ser filho de Deus quando você é obediente aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que Ele não vai ceder às nossas vontades. Ele não vai ceder àquilo que nós queremos. Ele é, Ele era e Ele sempre será. A palavra dele não passa. Mais uma vez eu vou falar que Ele nos amou tanto que Ele estabeleceu regras, porque Cristo é o mandamento de Deus. E são mandamentos para serem seguidos e vividos. A partir do momento que nós estamos em conformidade com Cristo, é nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se nós não obedecemos a Cristo, naquele dia Deus vai falar, eu não vos conheço. Nós sabemos que o inimigo, ele não institui regra, porque a partir do momento que você é desobediente, você é dele. Entende? Ele nunca vai estabelecer regra. O inimigo não tem regra. Você é dele. É só desobedecer que é dele. Então, esse é um pai que faz a vontade dos filhos. Porque o inimigo faz a vontade dos filhos dele. Ele não coloca regras. E os filhos podem fazer o que quiser. O diabo é assim. Mas os pais que querem seguir o padrão bíblico, o padrão de Deus, não. Você coloca regras, você estabelece limites, e isso, segundo Deus, que é o Criador dos céus e da terra, Criador de cada ser humano que existe, estabelece como amor. Vamos continuar firme na palavra de Deus, seguindo o padrão de Deus, estabelecido por Deus, porque essa é a única maneira de nós não perdermos os nossos filhos. Então, este é o amor de Deus. E Deus ainda vai guiar os filhos dele por onde? Vai guiar os filhos dele pelo deserto. Sabe, Deus não nos poupou de sofrimento, não nos poupou da cruz, porque em Cristo nós temos que estar crucificados para o pecado, para o mundo. Deus não nos poupou da cruz, Deus não nos poupou do sofrimento. Deus, pelo contrário, Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Entende?
Então, é assim que nós devemos ser com essa nova geração. Aqueles que estão perdidos é livre para fazer tudo. Os filhos de Deus não são livres para fazer tudo o que quer. Muito pelo contrário, não pode fazer nada que não seja a vontade de Deus. Não tem ninguém melhor e maior do que Deus para nos ensinar a sermos mães. E Deus nos ensina dessa maneira. Esse versículo que eu li para vocês é o texto áureo da Bíblia. Ele é o versículo que resume toda a palavra de Deus. Ele está dizendo o quê? Porque eu te amei, eu dei o que você queria? Porque eu te amei, eu não permiti que você sofresse? Sabe? Não. Porque eu te amei, eu coloquei regras. Eu estabeleci limites. Entende? Para que a gente não venha perder os nossos filhos nessa geração. Amém? O filho pródigo, o que o filho pródigo fez? O filho pródigo foi, viveu o que ele tinha que viver, e depois o que ele fez? Ele voltou, quer dizer, a partir do momento que ele volta para aquele padrão de vida estabelecido pelo pai. Deus poderia falar assim, bom, eu vou te dar tudo porque eu te amo. Jamais. Deus me dá aquilo que eu preciso. Deus me dá aquilo que eu preciso. Então, esse é o amor. Esse é o amor, é não deixar faltar, é dar aquilo que a gente precisa. Porque a Bíblia diz que Jesus é o quê? Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus veio a este mundo, passou por tanto sofrimento e nos mostrou esse caminho de sofrimento, porque o caminho do cristão é em direção à cruz. Então, às vezes o filho não vai querer. Quantos não rejeita Deus? Quantos não rejeita a palavra de Deus? Quantos o filho pródigo está aí para nos mostrar? Quantos? Mas nós devemos continuarmos firmes, né? Seguindo a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque a Bíblia diz que a vitória é nossa. Deus, ele amou e ele não deixa eu fazer tudo que eu quero, não. Entende? Deus me ama e ele não deixa eu fazer tudo que eu quero. Aliás, ele não deixa eu fazer nada do que eu quero, porque ele fala que não é para fazer nada do que eu quero, é para fazer o que ele quer. Então, e esse é o amor. É isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo, olha, eu te amei tanto que eu te dei as minhas ordenanças.